Boa noite, vamos fazer mais um estudo da Joana de Ângeles. E a Martinha vai fazer a prece para nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos benfeitores amigos desta casa, agradecendo a bendita oportunidade de estudos da noite de hoje e rogando auxílio aos amigos espirituais que possam nos incluir, nos inspirar, possamos tirar o melhor proveito desse estudo. E nós agradecemos e iniciamos com a oração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Por favor. Voltou. Voltou? Oi, pessoal, minha internet aqui caiu. Vamos continuar, então. Bom, nem começou, vamos começar. Pode ir? Vai. De imediato, deve-se concentrar na saúde, considerar-lhe a validade, a mudança de possibilidades edificantes que propicia de realizações produtivas, de efeitos benéficos para si e para a coletividade. Ao concentrar-se nela, que se entrega de corpo e alma aos resultados que advirão, deixando-se impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas em contínuo esforço a favor do bem-estar. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, o ciúme e a rebeldia devem ser rejeitados, sempre que se insinuam nas paisagens mentais, por serem portadores de raios destruidores que atingem os fulcros celulares e os desarranjam, alterando-lhes o ritmo e a multiplicação. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadores de energia equilibrante, que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhe harmonia e produtividade. Nesse esforço, é de bom alvitre visualizar a saúde e incorporá-la. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando no termo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e devolvendo as atividades que pretende encetar. Peraí. Pode parar? Liga aí, que porque a Joana ela é meio complicadinha, Não, senão claro. a gente não... Eu entendi tudo. Então, aqui fala, mas esse capítulo aqui é a parte de observar o pensamento, seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis.
Então, primeiro de tudo, ele fala uma forma de você se recuperar. Primeiro, você tem que projetar que você está bem. Mesmo que você esteja estrupiado, vamos pensar bem. Mesmo que você estiver doente, você tem que projetar que você vai melhorar. Eu sei que não é fácil fazer isso, porque tem situações que você está tão preocupado com a dor que é difícil você projetar uma melhora dependendo do tipo de doença. Mas uma forma é o equilíbrio que a gente tem com as energias. Então, não adianta eu ficar rebelde. Adianta eu ficar rebelde, revoltar com a vida, revoltar com a situação, revoltar. Toda vez que a pessoa começa num processo de cura e começa a se rebelar, ela está o quê? Destruindo, até fala que é questão de celular, né? Do equilíbrio organizacional do seu organismo, né? Equilíbrio, metabolismo, a energia, todas aquelas funções, você está o quê? Emanando o quê? Revolta. O que mais? Irritação, né? A pessoa também fica irritada, não vê. Porque o que acontece? A pessoa desperdiça energia. Energia que é poder ali ficar o quê? Paciente, calma, tentando verificar uma melhora, que é o que ele fala aqui, ó. Ideias enobrecedoras. Tudo começa pelo psicológico, Sim. que atinge o físico. Sim. Agora, existe uma cura facinha de você tirar ódio, tirar ansiedade. Ansiedade também. Existe. Você já percebeu que quando a pessoa está fazendo caridade, ela não tem nada disso? Ela se sente bem? Claro. Ela perde o ódio por alguém, aquela raiva que ela tinha. Eu acho que não precisa nem o cara ficar lá mentalizando. Vá fazer caridade que sara tudo. E Bia, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa que é o seu jeito. O seu jeito. Se você vem com alegria numa situação de doença, que muita gente encara com alegria, fica brincando com o médico, fica brincando com a enfermeira, isso ajuda. Sim, mas então, médico, não, é ajuda. Não, estou te contando que ajuda. Essa mentalidade da pessoa mudar, sabe? Até mesmo parceiro, eu acho que uma vez a Cris mandou uma mensagem interessante, a esposa estava com câncer e o marido foi com otimismo, brincando e tal. E o cara era um palhaço, estava trazendo alegria e ficou encantado com o carinho que ela tinha com a esposa. E eles perguntaram qual que era o segredo de você estar tanto tempo junto. Sabe o que ele falou? O segredo é o bolo de chocolate que ela faz. Ele soltou essa. O segredo é esse, para a gente estar tanto tempo junto. Sabe, ele trouxe alegria, ele ficou assim, não, a gente tem caramba de bom humor. Então, essas pessoas que eu estou te falando, numa situação crítica da vida, você pode ter certeza que elas podem passar por uma situação mais fácil do que a pessoa que se entrega. Porque tem gente que se entrega à doença. Ou revolta. Eu sou a testemunha viva disso. Então, pode contar aí seu testemunho. Eu tive câncer, né, de mama. Quando eu descobri que eu estava com câncer de mama, eu respirei fundo, parei, pensei, meditei, analisei e falei, bom, eu não estou tendo câncer de pulmão porque eu fumo há 20 anos. Não estou tendo nenhum tipo de câncer onde eu o tenha construído ao longo da minha vida. Então, é uma experiência que eu preciso viver. E eu vou vivê-la com dignidade. Se é a vontade de Deus, ou a minha necessidade dentro da lei do equilíbrio, eu vou encarar tudo com calma, com serenidade. E foi isso que eu fiz, né? Parei, pensei em todo o contexto em si. Fui em São Paulo, fiz um treinamento lá num instituto que tem lá sobre cura de doenças com alimentação, que dá 3 dias, fui para a cozinha, trabalhei. Ao mesmo tempo, fiz tratamento espiritual também. E nessa história eu parei, pensei assim, meditei, falei, olha, se tiver chegando a minha hora, eu vou em paz, com calma, com serenidade, sem revolta, sem tristeza, sem nada. E encarei e fui vivendo um dia após o outro. E eu conto isso, ninguém acredita, gente. A minha quimioterapia, eu não senti absolutamente nada do que ninguém sente.
meu cabelo não caiu. Morreu, cara. Não aconteceu nada comigo que acontece com as pessoas normalmente. Nada. Certo? Eu mesma vi, por exemplo, pessoas que estavam fazendo quimioterapia junto comigo, falando, contando as histórias lá, e já vi muitas outras pessoas que viveram uma situação assim, de dor, de sofrimento, de mágoa, de tristeza, de revolta, e eu falei, não, isso não vai acontecer comigo. Porque aí só piora a situação. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, que normalmente costuma ser período, muita gente morre, eu falei, se eu estiver morrendo, eu vou estar em paz comigo mesma. E encarei. Na hora que eu estava esperando para fazer uma das cirurgias lá em Ribeirão Preto, eu atrasou a cirurgia, aí eu fiquei na maca, assim, deitada no corredor, dormi, estava o tempo fechado, já contei essa história para vocês, né? Quietinha lá, tranquila, esperando, aí eu dormi, fiquei lá dormindo. Aí acordei com alguém me cutucando assim, abri o olho, estava com uma cara de máscara e de boné assim, olhando em cima de mim, virou para mim e perguntou, meu cunhado estava assim comigo, aí ele olhou para o meu cunhado e falou assim, mas ela está dormindo? Aí eu falei assim, olha, doutor, é um momento melhor para poder tirar uma soneca? Tempo fechado, fresquinho, a enfermeira ainda botou um cobertor em cima de mim, e eu tenho que esperar. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Então não tem nada melhor do que tirar uma boa soneca. Aí ele catou a injeção que ele tinha vindo, com ela na mão para me aplicar, falou assim, não, vou te aplicar injeção nenhuma, não. Ninguém precisa tomar remédio sem precisar, e você não está precisando de remédio nenhum agora. Aí voltou e foi. E eu resolvi isso para mim, certo? Então, tudo comigo aconteceu de um jeito totalmente diferente. E eu falo uma besteira que eu já falei, até falando para algumas pessoas. Se eu tiver que saber verdadeiramente o que as pessoas sofrem com o câncer, eu vou ter que ter outro. Porque esse não valeu. Não, mas por tudo que você passou. Não valeu. Agora, eu acho que se eu tivesse escolhido um caminho totalmente contrário, você aceitou, você a minha vida teria sido bem diferente, certo? Então, é exatamente isso que está colocando aí, certo? O sofrimento pode ser desse tamanho, mas você, ao mesmo tempo, pode fazer ele desse tamanho também. Pode aumentar. Isso. É a forma que você age, reage, encara, é que estabelece o grau do seu sofrimento. Então, a maioria das vezes, o grau do nosso sofrimento é construído por nós mesmos. Né? Verdade. Verdade. Então, tudo depende da gente. Então, vou continuar o cigarrinho, que se tem problema, eu vou botar na cabeça que... Ribeiro. É que o meu medo era essas coisas, né? Eu fumar. Ribeiro. Agora não procura. Quem procura, acha. Mas também, viu? Eu já E se não achar nessa, pode achar na outra. não tem problema. Na outra demora. Nossa. É melhor você sair daqui limpinho para viver a outra na plenitude do que você levar um monte de sequela daqui para resolver lá. Não, eu tô com as minhas outras encarnações já não carabão. Não, você já sabe que tem causas e consequências. O Se você está saldo- disposto a assumir a O consequência, saldo está positivo. Eu já ouvi muitas pessoas. você sabe como é que isso chama? É? Negação. É o que? Funciona, não? Negação. Em crédito. Agora. Real. Continuar. Visita eu falando. Estou vendo onde eu parei. Essa projeção Tá. Essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmos.
Os pacientes, em geral, com as exceções naturais, sempre visualizam o estado de agravamento do mal que os aflige, atirando no organismo projetos mentais destrutivos. Não poucas vezes, Jesus afirmou àqueles doentes que o buscavam: se quiseres, já que queres, concluindo, levanta-te e anda, vê-se limpo, conforme a enfermidade que se fazia um objeto. Naquele momento, o enfermo sai do campo de vibratório de sombras, no qual se omisiava e abria-se a energia vigorosa do benfeitor divino. Ele alterava a área em desordem, restaurando-lhe a saúde. Assim, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação que constituem fatores fundamentais para a autocura. Mas é verdade isso, porque Jesus, né, ele curava a hora que ele quisesse, qualquer um, independente de quem ser. Só que, quando a pessoa queria ser curada, não precisava nem ficar perto dele. Não é isso? A pessoa, né, a pessoa queria ser curada, tinha fé, era meio que automático, né? A coisa não era meio... Ele falava, sua fé te curou. Né? Muitas vezes ele trabalhava muito isso, só que é igual ela falou, é o campo energético, ela teve que sair do campo energético da doença, querer aquilo primeiro, estar envolvido com essa energia dele, porque se não tivesse envolvido não adiantava, e aí tinha os processos de cura que foram imensos, assim, né? Então, assim, aqui fala muito a questão do nosso poder, da mente, até mesmo do nosso organismo, de restabelecer equilíbrio. Não só, aqui até fala do perispírito, vocês já viram? Olha que interessante, né? Sua mente pode projetar coisas no seu perispírito, que é a parte mais semimaterial, né? Que é o intermédio. Como você pode projetar também com mazelas. Você pode ficar mandando coisa ruim, desequilíbrio, desconforto, e você causar machucados mesmo perispirituais. Né? Nem chega no espírito, mas o espírito, quando afeta, é mais o sentimento, é mais fundo ainda. Né? Porque o corpo humano, depende do seu estado emocional. Quando, você pode perceber, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está em perigo, forma-se uma química dentro de você que aquilo atinge, né? Quando você está com medo. Uhum. Sim, se tiver exagerado. Então, é aquilo que o livro diz, né? Você se autocura de muitas coisas. Não digo 100% de tudo, mas se autocura só depende de você, do seu estado de espírito. Mas e como é que você faz isso? Você sabe? Aí sou psicólogo. Vamos conversar com a psicóloga, né? Autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Eu conheço bastante. Você tem que se autoconhecer. Você tem que resolver coisas. Não só de agora, mas do seu passado. Sim, não é fácil. Né? Igual a dona Áurea falou outro dia que às vezes você tem um problema com sua mãe lá atrás. Se você não resolve, você não vai consertar nada. Você não vai consertar nada aqui para frente. Você fica preso. Então, você passa uma situação. Vou te dar um exemplo. Eu ainda estou trabalhando isso na minha terapia. Eu tive alguns acidentes de carro, não vou nem falar a quantidade. Toda vez que eu entro num carro para dirigir, nem era eu que estava dirigindo. Eu estava no banco de trás. Eu tenho pavor de dirigir. Pavor. Toda vez que eu entro no carro, principalmente se for para fazer o tal da rampa, que tem carro atrás, meu filho do céu, não sai do lugar não, trava. Agora, eu já sei onde está o problema. Só que eu ainda não consegui
achar uma forma de me libertar desse medo, Ou de enfrentar, né? ou de enfrentar esse medo. Mas isso pode ser de alguma, não sei se tinha carro lá para trás, alguma reencarnação anterior? Ou dessa vida, filho. Não, Pode. Mas foi dessa. O dela tá muito Só claro. dessa. Só nessa foram 8 vezes que eu sofri acidente. E uma de ônibus. Porque a minha irmã cansou de andar de carro, falou, ó, não dá, vamos de ônibus. O motorista do ônibus dormiu. Mas E a moça que estava do meu lado quebrou os 2 joelhos. Experiência ruim. então conta um negócio para mim. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Tenho medo de altura. Esses tempo atrás, na minha cidade, eu subi na escada, no telhado, para arrumar um beiral, e daí não conseguia descer. Sem chamar o vizinho. Não descia da escada. Sabe? E era baixo, acho que uns 4 metros, 3 metros. Não consegue dar o primeiro passo. E não descia da escada. Paralisar. E eu tenho medo. Eu acho que devem ter jogado dentro de alguma ribanceira, alguma coisa, na outra vida. Porque Pode ser. Tem certas... Agora, o carro- Por exemplo, avião. Eu morro de medo de avião. eu não tenho. Não é só o seu. Até o Chico tinha. Não, mas tem muita gente que anda tranquilamente de avião. Vive do avião. Vive de avião, vai pra lá, vem pra cá. Esses artistas, então, Então, toda semana. né? É como Toda hora, todo como pegar o dia. carro ali, É. pagou na padaria. Então, tem gente que viaja até mais de uma vez no dia, né, de E avião. eu tinha medo de avião. Depois que agora eu tenho medo de balão. Eu não tenho. Avião, Então, por exemplo, assim, eu tenho pavor também de altura. tem? Eu tenho pavor. Mas eu subi no telhado. Então, eu não subo. Não, eu, por exemplo. Eu não subo no telhado, eu não subo em árvore, eu não faço esse tipo de coisa. Eu tenho pavor. Eu também. Agora, em relação à altura, não é dessa encarnação, não, porque nunca aconteceu nada, Então, o meu é da outra, né? entendeu? A Karina tá falando aqui. Fale, Karina. E peraí que ela escreveu. Tenho medo de pássaros, em sensação que eles vão bicar os meus olhos. Então, ela Morro mandou de aqui. medo, gente. Olha Tô só. aqui, a galinha vem de um lado, eu já tô lá do outro lado. Ah, Eu sou desse jeito. Gente, que doido. Porque não É só muito passa. engraçado, porque quando eu era criança, eu não tinha. Depois de uma época Então. que começou isso daí de uma forma, assim, muito intensa. Mas eu já recebi uma carta aí na casa explicando um pouquinho do que é. Então, conta nós. É assim. Outras Eu, por vidas. Eu, por exemplo, quando eu tinha uns 7 anos, você falando de pássaro, gato, essas coisas, eu ia para a escola a pé, sozinha. 7 anos. Nossa. Aí, eu tô lá descendo, minha mãe foi me levar, foi nada. Tô eu descendo com a sacola de cartolina, papel, chamex na mão, mochila, lancheira, e tô eu lá, rindo, né? Não sei de onde que surgiu que cachorro, bem ele, bem atrás de mim, que eu gritando socorro, capotando com tudo. Uma mulher abriu o portão e falou assim, entra, que a hora que eu entrei tinha outro cachorro maior. Eu quase infartei. Nossa Senhora. Tadinha, tá? Aí eu falei, moça, deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus. Eu cheguei na escola transparente, entreguei tudo, sentei lá. Eu lembro que eu nem falava. Passou. Aí meu irmão falou assim, vai lá no galinheiro, que na casa da minha tia tinha um galinheiro. Vai lá no galinheiro e busca ovo. Eu falei, eu nunca mexi com isso. Ele falou, é só entrar, pegar o ovo e sair. Vocês vão falar que a Levanta a galinha galinha. podia te bicar, te atacar, elas bicam. E a hora que eu peguei o ovo, o galo começou a correr atrás de mim. Eu corri, o galo corria, eu corri, o galo corria. Eu saí. Nunca mais entrei no galinheiro. Aí a minha tia comprou uma galinha e ela estava na porta, porque antigamente as portas eram na rua, né? Ela estava na porta, conversando com o homem com a galinha na mão. Eu falei, tia, dá licença, deixa eu passar. Eu não queria passar, porque eu já tinha levado susto. Eu não queria mais. Ela falou, não, menina, eu tô segurando, não vai acontecer nada, não. A hora que eu passei, ela tacou a galinha em mim. Não. A minha traumatiza, morreu da vida. Acabou. Eu tenho pavor. Aí eu vou contar
Uma. Eu estava na roça uma vez, um rapaz que estava lá, que é da família, pegou a galinha e veio pro meu lado. Eu fiquei muito brava e falei, ó, não faz isso mais porque eu tenho medo de verdade. E ele continuou fazendo essa brincadeira. Ele ia lá, buscava a galinha e corria atrás de mim. Aí eu descobri que ele tinha medo de espírito. Aí eu falei para ele assim, se você continuar Eu vou te mandar. tentando com a galinha, eu juro, por mais sagrado que essa luz está me iluminando, que eu vou chamar uns 20 espíritos para você. Nunca mais ele me tá com a galinha. Então, assim, é complicado, porque eu tenho medo de qualquer bicho. É que trauma de criança é difícil de você curar. Não, é difícil mesmo. Então, assim, eu tenho um pavor. Falou que é bicho, igual outro dia, acho que o telefone da dona Laura tocou aqui dentro. E começou, o passarinho. Eu fazia assim, falei, ai meu Deus, que ela, não, é meu telefone. Então, isso é muito sério. A gente traz essas coisas, igual você falou da altura. A gente traz essas coisas do passado, né? E aí, alguns traumas a gente cria na infância. Igual todos os acidentes de carro que eu tive foi na minha infância. Foi só um que eu tive com o Hélio. O resto foi tudo na infância. Então, quer dizer, eu tenho pavor de dirigir. Como tirar isso? Não me descobri ainda, mas vai dar certo. Agora, me contaram que vai ter a carteira para carro automático. Como carteira para carro automático? Saiu uma nova lei agora que é obrigatório ter carteira para carro automático. Aí, então, você tem direito de tirar ou carteira para carro manual ou automático. Como o meu é automático, é mais fácil dirigir, a gente tira para o Depois automático. você já falava que ia ter alguma coisa para nós velhos, assim, de isenção, dessas coisas? Só com... Bravo. Depois de 60, filho, o que é? Velha bravo. Vamos Então, continuar aí mais um pedacinho? Vamos. Cris, eu não tô achando a mãozinha aqui para suspender, eu quero falar também do meu. Pode falar, ué. Wilma. E eu não achei a mãozinha, ela se escondeu aqui, só estou achando a de tchau. Então, isso é muito, eu não falo interessante, para mim é mórbido. Porque assim, ó, eu sempre falei, eu não dirijo à noite. Assim, na cidade eu dirijo, mas se você mandar eu ir viajar à noite, eu não dirijo. Nunca dirigi à noite, porque eu tenho uma sensação de que se eu dirigir à noite vai acontecer alguma coisa. Aí teve um dia, essas mudanças aí de firma, de FUNEPO, passou para a EBSER, aí eu fiquei desempregada e eu consegui passar no processo seletivo lá em Berlândia, na maternidade Adamo Leão. E eu vim de lá para cá, para Uberaba, buscar as coisas do Luiz Otávio, para ele estudar, e ele precisava disso para o dia seguinte. Eu falei, gente, eu não queria ir. E vim com essa tristeza. Chegou no meio da estrada, assim, eu vim de Uberlândia para cá, já tinha mudado para lá. Tinha um resgate tirando umas pessoas que caiu do barranco, o carro caiu. E assim, aí eu fiquei mais triste, fiquei pensativa. Falei assim, gente, mas eu tô com uma impressão ruim, porque eu ia voltar à noite. Eu estava indo às 5 horas e eu ia voltar à noite. Eu tô com uma coisa ruim dentro de mim, mas eu acho que porque eu tô impressionada, porque eu vi o carro no barranco, o resgate tirando as pessoas. Então, eu achei que fosse isso. E eu passei no centro antes de pegar as coisas com a minha comadre que mora aqui, as coisas de Luiz Otávio, da escola. Aí eu passei no centro e tomei um passe. E estava saindo. Quando eu estava saindo, eu ouvi alguém me falou, você vai sofrer um acidente. Aí eu cheguei e contei para minha comadre, olha, eu ouvi uma voz me falando que eu vou sofrer um acidente. Peguei as coisas dos meninos, falou, então você não vai embora, você vai dormir aqui, você vai amanhã de manhã. Eu falei, não, mas os meninos ficou em Uberlândia sozinho. Eu preciso ir agora à noite. E fui.
30 minutos de Uberaba, daqui de Uberaba, 30 minutos só eu dirigi. Aí estava chovendo pouco, o carro aquaplanou, eu fui frear, o carro capotou não sei quantas vezes. Esse acidente foi televisionado, porque os médicos subiam lá na ortopedia, porque o carro virou uma bolinha, deu perda total, e as pessoas não acreditavam que eu estava viva. E na hora do acidente foi assim, na hora que eu pisei no freio, apagou, eu não senti nada, porque apagou, assim. Eu não senti nada, eu não vi nada, eu só acordei no resgate, porque tem um resgate ali da pessoal que fica na pista, na rodovia. Eu só ouvi a médica falar assim: me dá um número de telefone para contato, você tem? Me dá E eu consegui falar o número da minha comadre. Olha só. E acordei novamente na emergência, lá onde eu trabalho, no pronto-socorro. Várias costelas quebradas, aí eu tive que fazer um dreno de tórax, porque perfurou o pulmão. A tomografia não deu nada grave, um TC é leve, mas aí eu fiquei com dipoplia, fiquei com visão dupla do lado esquerdo durante quase um ano. Mas assim, as pessoas, o acidente que eu tive, o que eu sofri era incompatível com o tamanho, uma gravidade do acidente, porque as lesões foram poucas e leves. Não era assim, o carro virou uma bolinha, não sabia. Ela cerrou o carro em cima, o teto, para me tirar de dentro. Aí a cadeirinha do Luiz Otávio estava atrás, e esse povo tá que procura esse menino, porque achou que eu tinha levado os meninos. E, na verdade, eles queriam um telefone para saber de algum familiar meu se eu estava com a criança atrás, porque eles não conseguiam achar a criança na pista, nos barrancos. Nossa, mas assim, eu nunca dirigi, porque eu sabia que aconteceu alguma coisa à noite. O dia que eu dirigi, aconteceu. E eu tive ainda essa pessoa que me falou, né? Não sei. Aí eu fico pensando, será que se eu não tivesse dormido na casa, porque eu contei para ela antes disso, e ela ficou até assustada, né? Se eu não tivesse vindo para Uberlândia, será que isso teria acontecido no dia seguinte? Eu fico me perguntando. Uma vez que era um medo, mas era um medo como se fosse uma coisa. Real. Você não faça isso porque vai acontecer. Entendeu? Eu falo assim, né, que a gente sempre tem um anjo de guarda que fala assim, não vai, não vai esperar até no outro dia, né, os pressentimentos que a gente tem. E isso acontecia muito. Quando eu era nova, eu falava muito para minha irmã, você não aprendeu ainda que meu cunhado dorme no volante, pelo amor de Deus? Você quer sair esse horário mesmo? Ah, não, mas a gente tem que chegar mais cedo. Não dava outra. Ele dormia no volante. Então, assim, talvez poderia ter acontecido também se você tivesse que passar por isso ou não. Pode ser que a voz te avisou exatamente porque ela já sabia que ia chover, que, né, corria o risco da água. Então, assim, tudo é uma questão de... Geralmente, quando avisa, pode vir. Exatamente. Não, mas então, eu fico impressionada porque é uma coisa que, assim, eu tive carro há muito tempo e eu nunca dirigi. E assim, por conta desse pressentimento. Entendeu? Eu achei muito marcante, me marcou muito isso. Né? Eu não sei se... Essa situação de acidente é complicada. Então, uma vez, eu estava indo para Bambuí, eu, minha outra irmã e meu sobrinho pequeno. Nessas condições aí, só que era de dia. Estava chovendo, aquela chuvinha fininha, sabe? E, de longe, eu vi uma faixa preta no asfalto, mais preta do que o restante. E eu não exagero, não. Eu deveria estar na rodovia assim, boa, normal, eu deveria estar uns 80, 70. Aí, eu vi a faixa preta e alguém falou no meu ouvido, segura o volante, não freia. Alguém falou.
Aí eu segurei o volante e tirei o pé do freio. Segura o quê? Saindo aqui assim. O carro foi, virou, deu uma rodada assim e parou no mesmo lugar. Eu só engatei uma primeira, saí de novo e fui embora. Mas o alerta me falou. Segura firme, e eu sabia que segurar firme era o volante, segura firme e não freia. Eu puxei o pé, tirei o pé do freio e segurei o volante. E uns 2 segundos depois que eu fiz isso, o carro rodou. No caso dela, talvez se ela não tivesse freado, o carro também tivesse se comportado mais Diferente. cuidadamente na pista. Depois eu vim saber que quando o carro aquaplana, isso eles não ensinam na autoescola. A gente não pode frear, porque o carro capota, embica. A gente tem que tirar o pé do freio e controlar o carro igual ela fez. Só que eles não ensinam isso na autoescola pra gente, né? Uhum. Karina, você pode marcar aí, porque já é 8h20, nós vamos ter que encerrar. Quando aconteceu o acidente com ele, foi igual, Vilma, foi mais ou menos, bem menos que você, mas a água planou também. A gente estava vindo da roça e tinha um amigo nosso que falou que, a hora que eu recebi as mensagens no telefone, ele estava falando que estava perdido, que estava chovendo muito, que ele não tinha achado a saída da roça. Aí a gente foi, começou a chover no meio da estrada, começou a chover muito forte. Não, a gente já estava no asfalto. Aí nós chegamos perto de uma rotatória e o Wellington foi virar o carro para entrar na rotatória. E aí aconteceu isso, o carro começou a escorregar, ele consertou o volante, ele tentou voltar o volante para ver se ele conseguia ir de novo para a rotatória. E aí ele falou, diz ele que pensou muito rápido, né? Bom, se eu continuar com o volante virado, vai bater no meio lá, porque tinha uma ilha no meio. Vai bater na ilha, conforme for bater, vai capotar o carro. Então ele virou, pôs o carro reto e falou, ele só fez assim, ó, vai bater. Eu falei, E aí ele parou lá no meio da ilha. Aí o que aconteceu? Amassou a roda do carro. Não aconteceu nada demais com a gente. A minha amiga sentiu uma dor no braço, porque ela estava com meu filho no colo. E o meu filho ficou lá atrás assim, e ela tentando segurar, que foi por isso que doeu o braço dela, porque ela tentava pegar o menino e o menino quicando. Mas foi isso que aconteceu. E eu acho que foi isso que... Olha só que interessante, né? Quando a gente conseguiu falar com esse amigo, ele já tinha conseguido achar o caminho, já estava em casa, e ele foi lá socorrer a gente debaixo de chuva, né? E aí, um mês depois, uns dias depois, não foi um mês, não. Uns dias depois, eu descobri que eu estava grávida da Fernanda, e eu tenho certeza que por conta desse acidente, eu fiquei os 9 meses de repouso, porque eu tive descolamento de placenta. Então, assim, e ficar 9 meses sem pôr o pezinho no chão, só levantar para ir fazer xixi, tomar banho, não é fácil, não. Mas tudo é aprendizado. E é o que você fala. É o que está falando aí nesse. É o que está falando no livro. É como você encara as situações que a gente passa que faz a diferença. Né? Nesse dia eu fiquei assustada com o negócio do carro, mas assim, depois ficar 9 meses de repouso é porque eu tinha que passar por isso. Tinha. Então, quer dizer, quem passou mais raiva com essa história toda foi a Yasmin, porque ela que tomou conta da casa e ela tinha 14 anos. Então, ela que me ajudou em tudo. Olha só. Né? E ela falava assim, nossa, mãe, que raiva que eu tenho, que raiva. Tanto que quando a Fernanda nasceu, ela ficou 2 semanas sem olhar na frente, sem chegar perto da Fernanda.
Então, assim, tudo acontece, por quê? Porque quando eu tive o Fábio, ela falava para mim, ela falou, não quero mais irmão, hein? E ela ia lá na cozinha e conferia se eu tinha tomado o remédio. E quando eu esqueci, ela falava assim, mãe, você esqueceu de tomar seu remédio. Assim, você não vai fazer mais irmão. Mas, ó, com mioma, tomando remédio, sofreu um acidente e a Fernanda veio. Olha só. Tinha que ser. Não tinha como escapulir. E outra situação, dependendo da gente, como a gente encara também, né? Há uns 20 dias, um mês, uma pessoa me bateu, afundou as duas portas do lado do carona. Eu fiquei... Estava amassado, eu e a minha... Ela falou assim, nossa, eu falei, não é possível, bater nela. Tudo amassado. As duas portas, assim, e eu fiz assim, olhei em volta, estava todo mundo tranquilo, todo mundo bem. Desmaiou? Eu relaxei. Aí abri, saí, olhei, e eu vi comentário de um monte de gente falando um monte de coisa. Tudo que você imaginar. Não, eu não pensei nada daquilo. Primeira coisa, eu falei, graças a Deus, ninguém teve ninguém Arranhão. nenhum arranhão, certo? Outra coisa, gente, é o seguinte, não é todo mundo que tem o privilégio de ter um carro para bater, concorda? Isso já é uma outra bênção, já é um outro privilégio. Tá? Essa perna no meu carro é pancada, louco. Mas eu não gostei nada, eu tava no carro. Aí eu a gente tava com aquela prima, sabe a prima? Tava com aquela prima, Operada. toda estrupiada, a cabeça lá embaixo, quase do inferno, mal para danar. Quando eu vi aquilo, eu achei que eu fosse ter um infarto. Porque a primeira coisa que eu falei, o carro entrou nela, só que foi. Graças a Deus, Ela estava na frente, era pegou carona, assim, e eu sabe, atrás. o bico do carro, pegou Quando assim, quando ele riscou a porta. eu saí do carro assim, eu falei, a primeira coisa que eu fui olhar é se eu tinha machucado ela, né? Claro. Eu já estava com tanta responsabilidade no cuidado, que você já sabe, que se acontecesse mais alguma coisa, eu acho que eu ia ter um infarto. Não tem nenhum problema de coração, só mas eu ia ter um infarto. E quem pagou a... Foi aí, O homem pagou a despesa? eu passei muito mal. Vai, Só eu Fernanda. não, mas eu sofri. Eu já saí do carro Nossa, falando, imagina. eu olhei para ela, eu também pagar o seu conselho, acabei de pagar o seu conselho. Aí, falei, ela falou, E aí chorou e falou assim, nossa, mas agradeci a eu só Deus, tô dando tudo trabalho, bem. isso mesmo pra Você você. vai ver ontem, sim. Passou isso. Eu falei, não, Eu fiz, só eu fiz isso tudo sem pagar a agora. É porque eu achei ótimo, que graças a quebrado, Deus, mas não quebrado paguei, aí. não. Eu Não tenho paguei a pena chegar, não. Gente, vamos terminar? Nossa, não, eu sofri. Então, Eu não sei nada. tá vendo que como as pessoas, cada um é de um jeito? Mas Cada quem pessoa- cuidou, Mas a quem experiência cuidou, dela não foi pular quem legal cuidou, também lá quem atrás. zelou, quem viu, quem serviu, Eu acompanhou o sofrimento direto Fui eu. dela. e ela tinha acompanhante demais. Né? Demais. Você não dava conta de ficar dentro de casa. Então, isso é que elas não sentiram. Então, ela e a outra minha irmã, elas pagaram, mas tinha um preço psicológico, não. Elas pagaram o dinheiro. O preço psicológico foi Vamos fazer a oração final, então. Olha o tanto quanto é importante, né, nesse pedacinho que a gente leu do capítulo 9, a importância de saber olhar aquilo que a gente passa, né? E às vezes olhar com aceitação, com gratidão. Como diz o Ricardo Mello, vamos agradecer tudo que acontece e tudo que não acontece também. Eu passei raiva com isso. Porque tudo que acontece tem que acontecer. E aquilo que não acontece é porque não tem que acontecer. Porque às vezes a gente programa algumas coisas e aquilo não flui, aquilo não vai.
E talvez aquilo não flui e não vai, porque não é para ser daquele jeito, né? Então, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade do esclarecimento, mais uma vez, e assim fazendo uma prece por todo este agradecimento. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Obrigado, Karina. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem.